Amém, irmão? A paz do Senhor, igreja, todo mundo na paz aqui? Quem já foi abençoado? Eu já me emocionei, Deus já falou comigo, Deus já acrescentou coisas na palavra que eu tinha programado. E a minha oração nessa noite é que eu consiga transmitir para vocês aquilo que o Senhor falou para mim. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui na Assembleia de Deus Madureira. Eu e o Rodolfo, meu marido, não está aqui, mas ele está aqui. Ele carrega uma foto minha, eu carrego a foto dele. E ele mandou um abraço para você. Quero agradecer o pastor Disseu, a pastora Michele, né? E o irmão Luciano, obrigado por ter me convidado, obrigado por nos honrar, amém? Eu e o meu marido nos sentimos honrados, porque são dois que são um, né, pastor? Então, o marido não está, mas ele está, amém? E eu e o Rodolfo, a gente aceitou Jesus na Assembleia de Deus. No começo da minha conversão toda, o Rodolfo foi... Eu me emocionei ouvindo o primeiro louvor da harpa que vocês cantaram. Fala Deus, fala Deus. É a trilha sonora da minha conversão, mas não só isso, da minha infância também. Porque eu cresci numa família evangélica, até os 13, 14 anos mais ou menos, eu estava na igreja e claro que desvia, né, adolescente, né? Adolescente sem um encontro com Jesus é fogo. É porque às vezes a gente, né, eu digo que Deus tem filhos, não tem netos, né? Não é porque os seus pais são crentes que você também é. Você precisa ter um encontro com Jesus também, amém? E eu fui ter um encontro com Jesus depois de algum tempo, eu me firmei mesmo com 21 anos. Eu digo que eu aceitei Jesus com 15 anos. Eu aceitei Jesus na casa da irmã Augusta, era aquela irmãzinha. Ela já era velhinha naquela época, eu tenho 39, né? Quando eu tinha 30, 15 já fazia tempo. Eu moro em Balneário Camboriú, pastor, lá na terra dos Gideões. Então, lá na minha cidade tem um monte daquelas casas de oração das irmãs. Então, eu era acostumada àquela coisa de ir na casa de oração das irmãs, tipo Jesus Doril, sabe? Tomou a dor, sumiu. Eu ia lá, orava, ora por mim, mas eu mesmo mudar a vida não mudava. Eu ia pedir oração, e a irmã Augusta era uma mulher de oração, ela tinha oração na casa dela na segunda e na sexta-feira, e vira e mexe eu ia lá. E aí eu falo que eu aceitei Jesus com 15, com 16, com 17, com 18. Toda vez que eu ia na igreja, eu ia na casa de oração, eu aceitava Jesus. Mas eu fui firmar mesmo com 21. E foram umas irmãs da Assembleia que me ganharam para Jesus, me discipularam meu marido. Meu marido foi ganho numa campanha de 7 segunda-feira na minha casa. E a minha casa era um peso, eu falava, irmãs, vocês têm que ir lá orar. E era todas aquelas irmãzinhas, as irmãzinhas do coque, que era uma benção. E o que acontecia? Toda segunda-feira, quando elas iam lá, o Rodolfo, o meu marido hoje, né, ele era só meu namorado, ele saía, ia para o fliperama, ou ele ia surfar, ou ele ia para... Ele inventava qualquer desculpa. E aí, numa segunda-feira, uma feliz segunda-feira, ele esqueceu que as irmãs chegavam. Aí tocou o interfone, ele falou, meu Deus do céu, as irmãs estão aí. Eu falei, sim, né? Ninguém vai te morder. Fica aí. Mas eu tenho que confessar para vocês que quando elas chegaram assim, eu falei, meu Deus, e agora? Das duas, uma, ou ele me larga mesmo, porque ele achava que eu tinha ficado louca, aquela coisa, ferocrente, ficou louca. Ele era aquele típico, né, que não gostava de cristão nenhum. E ele falava, meu Deus, agora endoidou de vez. Porque eu fui usuária de drogas, e aí ele falava assim para mim, que droga que você tomou agora, para eu nunca tomar, ele falava. E ele falava, agora quer dar uma de santa, virou crente, sei. Então ele fugia. Só que as irmãs que foram lá em casa, elas eram muito pentecostais. As irmãs da saia até o pé que não tinha nem racha. Era daquelas, né, do botãozinho até aqui. E eu amava elas, eu ia com elas por tudo, eu ia com elas para o monte. E só que o contexto, irmãos, é que era assim. Eu tinha o cabelo vermelho, eu tinha a unha azul, eu usava roupa fluorescente, porque eu era da rave. Então não condizia nem um pouco comigo aquelas irmãs do coque da saia até o chão. Só que aquelas irmãs sempre me amaram. Sempre me amaram. Elas falavam, minha filha, quem vai fazer a obra na sua vida é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra na vida do Rodolfo é o Espírito Santo. E eu nunca me senti acusada. É claro que eu tentava me adequar. Eu não precisava ir na igreja escandalizar e com as minhas calças legging fluorescente, né?
porque a gente não precisa causar. Eu tinha bom senso, eu cresci na igreja, amém? Mas o quê? Elas nunca me acusaram. Nunca ninguém falou, esse é o cabelo de Satanás. Teve uma vez só que aconteceu isso. Uma irmã que vira e mexe, eu ligava para ela orar por mim. E aí as outras irmãs falavam, olha, Alexandra, você só liga para essa irmã se for sério. Porque se você não quiser levar Deus a sério, nem liga para ela, porque ela é uma irmã santa. Foi isso que eu ouvi. E então eu ligava para ela, assim, quando era um caso muito urgente, assim, quando eu estava muito querendo amar Jesus. Porque eu era aquela pessoa que falava assim, Jesus, eu te amo, eu quero te servir, eu prometo que um dia eu vou ser crente, mas ainda não. Alguém conhece alguém assim? Ainda não estou preparada. E aí eu ligava para ela, e o que aconteceu? Eu vira e mexe, ela orava por mim e tal. E um dia eu estava ganhando o Rodolfo para Jesus, que parece que quanto mais eu já vou voltar na fase que ele aceitou Jesus, tá? Eu não esqueci. Só é um outro gancho, que sabe que mulheres, elas abrem várias janelas ao mesmo tempo. Mas eu prometo tentar fechar todas, amém? E aí essa irmã, a única vez que foi que eu ouvi uma coisa negativa foi assim. Eu estava ganhando o Rodolfo para Jesus, pastor. E aí, um dia, ele falava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu abri mão da minha vida toda, e agora? E eu precisava de oração. Aí, eu liguei para essa irmã, que era a irmã top. Era a irmã, aquela que as outras diziam que ela era a irmã. E eu lembro naquele dia, eu liguei para ela e ela falou assim para mim, olha, Alexandra, o negócio é o seguinte, eu não vou pagar o preço pela sua vida, porque você e esse seu namorado são do diabo, e para você se converter, você vai ter que ficar muito pobre, e Deus te humilhar muito ainda. Irmãos, pensa bem, as outras irmãs falavam que ela era irmã top. Se eu tivesse ouvido o que ela falou para mim, onde é que eu ia estar hoje? Meu marido é um homem de Deus. Aliás, ele é bem mais crente que eu. Glória a Deus por isso. Porque o marido tem que ser mais que a mulher. Desculpa quem acha o contrário. Eu acho que o marido é o cabeça da mulher. Como Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia não vai mudar porque a gente não concorda. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que meu marido lê mais a Bíblia que eu. Ele ora mais que eu. Ele jejua mais que eu. Ele é mais crente que eu. E glória a Deus. Teve um tempo que eu era mais porque eu era aquela desviada que sabia meia dúzia de coisa. Mas depois, teve uma época da minha vida que o Senhor falou para mim, você vai deixar o seu marido crescer, você vai puxar o freio de mão, porque eu já sabia pregar, eu já sabia evangelizar, eu já sabia falar de Jesus, sabia um monte de coisa. Ele não, ele só conseguia contar o testemunho dele. Eu era drogado, hoje eu não sou mais, eu tinha câncer, hoje eu não tenho, hoje eu era triste, hoje eu sou feliz. Era o testemunho dele. Ele contava o testemunho e fazia o apelo, 50 pessoas aceitavam Jesus, porque ele tinha sido famoso, ele era uma pessoa de destaque. Enfim, deixa eu voltar a fechar a janela. Se eu tivesse ouvido o que aquela irmã tinha falado para mim, foi uma, tá? Foi uma. Ela me chamou de filha do diabo. Ela falou, vocês são do diabo. Aí eu fico pensando assim, hoje crente é tão dodói, ninguém pode falar nada, que já quer sair da igreja. Se o pastor não dá paz do Senhor, ou o irmão não cumprimentou a irmã, às vezes está de mau humor e virou a cara, não quer mais ir na igreja. Sabe o que eu fiz? Eu falei, amém, irmã, você não quer pagar o preço por mim? Tudo bem, na minha lista de tem várias irmãs que vão poder orar. Eu liguei para outra. Não quer orar por mim? Perdeu a chance de aumentar uma pedrinha no galardão, porque eu nem cantei sabor de mel para ela, viu? Mas o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Minha história, não sei para quem que vai servir, mas é que Deus não julga segundo a aparência, amém? É aquilo ontem eu falei na igreja que eu preguei. Davi nem foi chamado para o almoço que o profeta ia lá. Estava todos os outros irmãos dele. Aí passou, Samuel tentou ungir, ele falou, não é esse, não é esse, não é esse. Aí ele falou, olha, Gissé, por acaso você não tem outro filho? Não. Nem chamado para conhecer o profeta Davi foi. E era ele o escolhido. E o que Deus falou para Samuel? Samuel, desculpa Samuel, tu julga segundo a aparência. Eu não. Eu sou Deus que vê de coração. Então, assim, o que aconteceu naquela época? E aí o que aconteceu? Eu ganhei meu marido para Jesus. E a gente estava num dia, numa tarde da bênção, numa assembleia de Deus, na Vila Formosa, lá em São Paulo. Tipo, um ano depois, nós estava crente, firme, tinha casado. Sabe, tinha fechado todas as brechas, batizado, que a gente casou para poder batizar. E a gente batizou porque a gente queria tomar ceia. Então, o que a gente precisa?
A gente quer tomar ceia. Ah, não pode batizar em brecha. As irmãs não falavam assim pra gente, ó, vocês estão em pecado. A gente fala, tá, era bom vocês casarem, né? Em um mês, o meu marido largou as drogas, foi curado, me pediu em casamento, a gente noivou, casou, um mês e meio depois, batizou e estava tomando Santa Ceia. Foi a jato. E eu falava assim, mas Senhor, nem é justo, Senhor. Eu estou aqui 10 anos tentando me converter, ele vem, aceita Jesus um dia e já quer fechar todas as brechas, porque quer tomar ceia. Que ele ia na igreja, achava ceia lindo. Imagina, a gente ia numa igreja que tinha aquela orquestra. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Ele falava, eu quero tomar ceia. E a gente chorava, e aquela orquestra tocava, e a gente chorava. E aí um dia eu estava nessa Assembleia de Deus, numa tarde da bênção na Vila Formosa, e eu encontrei aquela irmã. Eu falei, irmã fulana, você não sabe, eu estou crente. Casei, olha aqui, casei. Meu marido está aqui crente. Aí ela olhou para mim. E você ainda não se libertou desse seu brinco no nariz? Eu falei, ainda não, irmã. Mas, enfim, o brinco voou logo de alguns dias depois. Eu tirei o brinco faz muito tempo. Mas é que nem tatuagem. Eu tenho, irmão, não dá para pagar. Dói mais, mas assim, né? Eu tento me comportar, amém? Parei de fazer. Mas o que acontece? Ela pegou e falou, você não se libertou do brinco do nariz? E eu confesso que ficou na pontinha da minha língua para dizer assim para ela, e você ainda não se libertou de apontar o dedo. Mas eu não falei, porque ela era uma irmã santa e eu tinha temor. Porque realmente eu estava com um brinco no meio da cara que nem era para estar ali. Vocês estão entendendo? Mas o que acontece? Muitas vezes, se a gente vai se sentir rejeitado, talvez a gente não estaria onde a gente chegou. E você pensa que eu estou contando essa história alheio. Não, ela tem tudo a ver com a palavra que eu vou falar. Eu não planejei, mas Deus é um Deus que Ele consegue linkar tudo. A palavra inteira se confirma. Amém? E nós estamos aqui num congresso de missões. Hoje é o encerramento do congresso de missões. E eu me sinto muito honrada, porque realmente eu não fui ungida pastora, eu fui ungida missionária. E eu creio que a minha missão, por enquanto, até Deus mudar ela, é uma missão mesmo, porque nós somos testemunhos vivos de que Deus fez, Deus faz e vai continuar fazendo. Se Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Se Deus fez na vida do meu marido, que nem gostava de crente, pensa naquela pessoa que ainda está na igreja aqui, você fala, ai não, para mim não tem jeito. Não, querido, se você está aqui sentado, tem jeito sim. Aliás, se você está respirando, tem jeito. Porque se Jesus não voltou para você ainda tem jeito. Amém? Fala para você mesmo, ainda tem jeito para mim. Fala para o irmão que está do seu lado, ainda tem jeito para aquela pessoa que você está orando. Tem jeito para tudo. E naquele dia que as irmãs chegaram na minha casa para a campanha de segunda-feira, que tocou o interfone e o meu marido falou, ah meu Deus, as irmãs, e agora? Eu falei, fica aí, ninguém vai te morder. Só que aí ao mesmo tempo eu pensei, como que eu vou explicar que elas vão orar em línguas? Como que eu vou explicar que elas vão cantar o hino da harpa no gogó e desafinado sem nenhum acompanhamento? E era assim, irmãos, para começar a reunião era 4, 5, 6 hinos da harpa, dependendo do peso do lugar. Porque se o peso não melhorasse, elas cantavam outro hino. E hino da harpa vocês conhecem melhor do que eu. Vai para o refrão, volta para o coro. Vai para o refrão e volta de novo. Que você acha que acabou, ele começa de novo. Só que o meu marido era músico. Então era aquela coisa. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Isso eu estou forçando, porque eu sei cantar sem desafinar. Só estou tentando imitar como é que foi no dia. No dia foi assim, uma coisa assim, bem longa e dolorosa. Mas o quê? Porque era um peso, uma resistência. E eu sei que ele estava louco para rir. Só que acontece, as irmãs chegaram, a paz do Senhor, irmão. E ele, aê, beleza. Aí eu falava, pronto. Aí elas não sabiam que ele era vocalista de Raimundos, que ele era cantor famoso. Não, é a paz do Senhor, irmão, o namorado da irmã. Então elas não estavam nem aí para ele. Tipo assim, ok, o irmão está aí, elas fizeram o culto do mesmo jeito. Vocês acham que elas amenizaram o culto porque o vocalista do Raimundos estava lá? Que nada. Não, vamos cantar o corinho da harpa, o hino tal, mais um e mais um. E eu lá, eu só pensava assim, Senhor, depois eu explico.
Nós fizemos a roda. Aí depois do quinto, sexto hino, vamos orar. Aí, ok, vamos orar. O Rodolfo conta no testemunho dele, ele conta que ele achou que elas iam rezar uma Ave Maria, cantar um Pai Nosso, alguma coisa assim. E amém. Beijo até a segunda que vem. Que nada, o culto estava começando ali. Vamos orar. Arrasta a mesa para o lado. Aí o meu marido, para que arrastar a mesa para o lado? Eu falei, irmão, Rodolfo, só tira a mesa, porque as irmãs vão dar lugar. O arrasta a mesa para o lado é que o Pentecoste começava ali e estendia pela casa inteira. O que aconteceu? Era Deus de mistério, Deus de poder, Deus de milagre. Plá, cada uma irmã para um canto da casa. Uma foi para lá, a outra foi para a cozinha, porque era assim, elas revezavam, elas faziam a casa toda, ungia todos os cantos da casa, e orava nas roupas, e orava na cama. Aí ele tinha uma lata que ele fumava maconha ainda. E eu lembro como se fosse hoje. Ele ficou colado na parede, gente. Ele nem mexeu. Ele estava branco. Colado na parede. Ele é amigo do abajur, ele. Enquanto isso, eu estava atrás das irmãs, abrindo as portas, deixando elas orar. E eu lembro que ele tinha uma lata que ele guardava a maconha dele, as drogas dele, e elas oravam. E gritavam bem alto: Senhor, liberta dessa maconha, Senhor. E eu lembro de torcer, eu falei, ai, tomara que ele não esteja ouvindo que elas estão orando na lata dele. Que o Senhor vai libertar. E sabe o quê? Sem nenhum culto evangelístico, com o maior poder do mundo, sem nenhum medo de escandalizar, elas voltaram, uma delas, a irmã Miriam. Ela veio já, e o Rodolfo conta que ela já estava com o coque desfeito, com o suor no rosto, porque já tinha bradado a casa inteira. Ela chega assim para ele, o irmão já aceitou Jesus? Ele falou, já? Eu falei, aceitou não, irmã. Eu falei, tipo, amor, você nem sabe o que você falou. Aí ela falou assim, então o irmão quer aceitar Jesus? Ele falou, quero. Aí ele conta que se ela pedisse qualquer coisa para ele, ele falava. Porque ela tinha uma autoridade. E naquela tarde, desse jeito, meu marido aceitou Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele se sentiu tão amado, ele se sentiu tão bem, que na outra segunda-feira ele quis ficar. Ele falou, as irmãs são gente boa, gostei. Vou ficar. E nisso que aconteceu, na outra segunda-feira, o meu marido, ele tinha ínguas embaixo do braço, ele tinha ínguas na virilha, ele já tinha emagrecido muito, hoje ele pesa 75, na época ele pesava 62. E ele tinha tido vários casos de câncer na família dele, só que ele era aquele que não queria fazer exame para não saber o que tinha. E naquela tarde foi uma das outras irmãs, uma irmã que nunca tinha ido, e ela tinha dom de cura. E naquela tarde ela orou por ele e falou assim, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na sua vida. E naquela mesma hora ele começou a soprar. E ele começou a soprar um ar assim, eu lembro. E nisso eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, ele tem uma dor de estômago que não passa. Ele está com íngua que não sai. Ele teve um tio que morreu de câncer do estômago com 40 anos. Sabe quando tudo vai batendo? Eu comecei a chorar e ele começou a soprar. E em 3 dias todos os caroços sumiram. E ele engordou, ao longo do tempo, ele engordou na época 19 quilos. Então ele chegava para mim e falava, meu Deus, o caroço sumiu, não tem mais caroço aqui. E eu falava, mas não crê que Jesus te curou? Jesus te curou, Jesus é o mesmo que cura. Ele não curou o cego de Jericó, porque era a palavra que elas tinham pregado naquela tarde. O cego de Jericó. Eu falei, você não crê que Jesus cura? Ele falou, creio, mas, né? E aí ele saía, eu falava, Senhor Jesus, é bom o Senhor ter curado ele mesmo, porque senão depois a culpa ainda vai ser minha. Porque eu não sabia muito explicar para ele como é que Jesus tinha curado. Só sei que ele tinha sido curado. Ele falava, pensa, irmãos, que eu tinha um sovaco que pregava para mim. Aí ele fala, sabe como é que era o nome do meu sovaco? Axilas Malafaia. Porque toda vez que ele lembrava, será que Jesus é verdadeiro? Será que isso é uma verdade? Porque às vezes ele se perguntava assim, meu Deus, e se tudo isso for uma mentira? Aí ele falava, não tem mais nada. Ele falou, o meu sovaco pregava para mim. E é verdade, ele era um testemunho para ele mesmo e para mim. Porque toda vez que eu questionava se Jesus era real, eu olhava para ele e falava, não, glória a Deus pela tua vida, porque Deus te curou mesmo.
E o tema desse congresso de missões é luz para o meu caminho. O Senhor te chamou para você ser luz no mundo. Mas como é que você vai ser luz? O que é a luz? No Salmo 119 fala, que é o versículo bíblico, inclusive está ali na minha cola, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, a gente precisa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente é perdido que nem cego em tiroteio. Sabe o que está acontecendo? O problema da igreja, hoje em dia, não é a igreja, porque a igreja vai continuar sendo igreja. O problema são as pessoas que frequentam a igreja. Eu e você, que estamos precisando ler mais isso aqui. A gente está precisando ler mais. Nós que nos dizemos cristãos, a gente lê muito pouca Bíblia. A gente quer uma palavra bonita, empregada. A gente quer um louvor bem cantado. A gente quer uma conferência com um pregador famoso. A gente quer que de preferência o fogo caia e um profeta ainda entregue uma palavra para você. Mas durante a semana você faz o quê? Você quer que em meia hora o fogo caia, sendo que você estava frio a semana inteira? E ainda se a palavra não foi boa, a culpa é do pastor, a culpa é minha, a culpa é de quem tiver com o microfone na mão, que não orou, não consagrou. A palavra hoje foi aguada porque o pastor não consagrou. E você consagrou? Porque o culto que foi aguado para você pode ter sido uma bênção para o outro. Um dia eu estava num culto que um monte de gente recebeu aqueles dentes de ouro. Sabe aquela época que tinha dente de ouro? Alguém já ouviu falar? Aí um irmão que estava do lado da pessoa não recebeu o dente de ouro. E a pessoa que estava do lado recebeu 8. E aí ele foi perguntar para o Espírito Santo. Ele falou assim, mas por que, né? 8, podia ter dado 1 para mim, pelo menos, de testemunho. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Falou assim, você passou o culto inteiro pensando no jogo de futebol que tinha passado à tarde. Aquele irmão que estava do teu lado passou o culto inteiro querendo a minha presença. Então é aquela coisa, às vezes a gente pode estar fisicamente, banco com banco, coxa com o irmão, e o irmão recebeu e o louvor para ele foi uma benção, e para você que talvez está pensando em outra coisa, ou mexendo no celular, ou pensando, jogando a roupa, ou o cabelo, ou o terno, se está amassado ou não. Né? Eu tenho os crentes ventilador, que fica olhando para um lado e para o outro para esfriar o culto. Ó, que tem uns aqui. Né? Tem gente que, tipo assim, às vezes a gente acha que tem que vir tudo daqui do altar, querido. Não tem que vir, não. Você é coparticipante. O culto é você que faz. Você faz o seu culto. Para mim pode ser uma bênção, para mim você não. Eu posso ler uma palavra e para mim ser uma bênção e para você ela não falar nada. Só que o quê? A luz para a nossa vida é a palavra. Como é que você quer ser luz no mundo se você não tem a luz da palavra? As pessoas, e com isso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16, é logo depois que Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado no chão e pisado. E a lâmpada, ela só serve para iluminar. Ninguém esconde uma cidade, ninguém pode esconder uma cidade que está sobre os montes e ninguém põe uma lâmpada embaixo da vasilha. Pelo contrário, põe ela no candelabro para ela iluminar a casa toda. Então vem esse versículo que diz assim: então, assim como a lâmpada do candelabro resplandece, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha só, assim resplandeça a nossa luz. Assim como resplandece a luz que está, vamos supor, Jesus falou aqui em candeias e lâmpadas e velas, porque era a luz da época. Vamos supor, resplandeça a vossa luz como uma luz de LED que nunca queima, que ilumina a casa toda. A nossa luz precisa resplandecer, porque nós somos luz que pode o quê? Se tiver isso aqui tudo escuro e a gente acender uma lâmpada, já ilumina um pouco. Não é um breu. Amém? Um sal,
Eu posso ter uma panela enorme de arroz, com um monte de grão de arroz. Mas se eu botar uma pitada de sal, eu faço diferença na panela toda. É ou não é? Não é o arroz que dessalga o sal. É o sal que salga o arroz. Não é as trevas que encobrem a luz. É o contrário, é a luz que quando chega, acabou trevas. Porque pode ser a maior densas trevas, se tiver tudo isso escuro aqui. Se a gente acender só essa lâmpada aqui, já ilumina um monte. Pelo menos a gente consegue sair, pegar a Bíblia. É ou não é? A luz faz toda a diferença. Jesus te chamou de luz e de sal. Um pouquinho faz a diferença. Eu falei ontem até, no mundo a gente tem aquele ditado que uma andorinha não faz verão. No reino de Deus, uma andorinha faz verão, sim. No reino de Deus, pode fazer uma diferença toda. Tem até uma história agora, né? Billy Graham voltou às manchetes porque ele faleceu e foi o maior evangelista dos nossos tempos, o maior missionário dos nossos tempos. E o que aconteceu? Sabe que ele foi ganho numa cruzada. Numa cruzada de 7 dias de um missionário que foi para os Estados Unidos, na cidade onde ele morava, em South Carolina, perto de Charlotte. E eu estive lá na casa do Billy Graham, e tem um museu, e tem essa história, que ele foi ganho por um missionário. Esse missionário sem nome, um anônimo, que teve lá na cidade dele, e durante 7 dias ele pregou na praça. E ele tinha um diário, porque naquela época as pessoas tinham diário de oração. Eu fui também na casa de John Wesley, tem pilhas e pilhas e pilhas de diário, porque eles oravam escrevendo. E aí aquele missionário que foi pregar na cidade de Billy Graham, nos escritos dele, estava escrito assim: Senhor, nesses 7 dias de cruzada, eu não sei o que eu fiz de errado, estou questionando o meu chamado, porque só um menino aceitou Jesus, só um menino te aceitou, um menino chamado Billy Graham. Então aquele missionário, que nem eu nem você sabemos o nome, ele foi usado para ganhar o Billy Graham, que ganhou milhões de pessoas. Então, a gente nunca sabe o que pode ser estar do lado de você. Você nunca vai saber, talvez, o que Deus está fazendo na sua vida, o tamanho da obra que é. Sabe, Deus tem uma grande obra na sua vida. A gente parece que isso parece que é chavão, parece que é um clichê a gente falar. Mas não, talvez a grande obra na sua vida que Deus tem para fazer é a pessoa que você vai ganhar, a pessoa que você vai transbordar, a pessoa que você vai servir de exemplo, talvez ela vai ser maior que você. Por isso que Jesus falou: vocês vão fazer obras iguais às minhas, mas maiores. E a obra é maior, sim, porque olha quantos crentes tem no mundo hoje. Naquela época tinha meia dúzia. É maior, sim. E mesmo porque Jesus era Deus, nós não somos. Nós somos santificados através dele. Mas o que? Jesus te chamou para você ser luz e salgar e iluminar. E ser sal, mas ele diz assim: se o sal se tornar insípido, ou seja, se o sal estragar, não serve para nada. Mas um pouco de sal pode fazer toda a diferença. Você, o teu campo missionário, qual que é o teu campo missionário? Você precisa ir para a África pregar? Precisa ir para a Indonésia pregar para ser missionário? Não, o teu campo missionário é na tua escola, no teu trabalho, dentro da tua casa, na tua vizinhança. Deus quer ser glorificado através da sua vida em qualquer lugar que você vá. Amém? Aqui, ó, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens e eles vejam as vossas boas obras. As pessoas precisam ver em nós as nossas boas obras. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas as pessoas vão dar glória a Deus pela tua vida se elas veem a obra de Deus na tua vida. Se elas veem em você uma pessoa transformada, se elas veem em você uma pessoa amorosa, se elas veem você uma pessoa pacífica, que não fala mal dos outros, que não dá mau testemunho. Porque nós temos que entender que nós representamos o nome de Jesus. Sabe, eu amaria ser anônima. E muito tempo da minha vida eu achei que eu era anônima. Mas eu casei com um cara que é um pouco famoso. E o que acontece? A gente mora numa cidade pequena e todo mundo sabe que eu sou a mulher do Rodolfo. Então não adianta eu dar uma de anônima, porque eu sei que qualquer lugar que eu for, você fala: ah, você não é... Eu sou a mulher do Rodolfo. Então o que acontece? Eu não preciso pregar o evangelho.
Porque as pessoas olham para mim, tem um monte de crente que encontra, ai, eu estou afastado da igreja. Aí eu penso assim, mas eu nem te perguntei se você está indo na igreja. Mas a pessoa me associa à igreja. É que nem o senhor mora aqui. Eu tenho certeza que as pessoas te reconhecem na rua. Ah, pastor, sabe o que é? Não estou indo, sabe por quê? Faz tempo, estou precisando voltar. E o senhor nem precisou falar nada. Ok? Eu estou usando 2 exemplos de pessoas conhecidas. Mas eu quero usar para a tua vida que talvez seja uma pessoa normal. Que são 98% das pessoas do mundo não são famosas. E glória a Deus por isso. Senão ia todo mundo estar tirando foto o tempo inteiro, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem que pregar o evangelho sem precisar falar. Se você é uma luz, você não precisa dizer, oi, eu sou uma luz. Não, se você estiver brilhando, todo mundo vai saber que você é luz. E você não precisa dizer, oi, tudo bem, eu sou sal. Não, se eu te encostar, você vai sentir um salgado. É isso que Jesus disse que nós temos que ser. Não é a gente sair falando, ou sair pregando, ou tendo um microfone na mão, ou tendo a oportunidade do culto, de louvar. Eu fui muito tempo do grupo de louvor na minha igreja. E por muito tempo eu achava que eu era o que eu fazia para Ele. Eu achava que eu era o que eu fazia para Deus. E um dia Deus falou para mim, eu quero que você saia do louvor. Eu quero que você não faça nada, porque você precisa descobrir quem você é em mim, antes de poder me servir. Porque eu achava que eu era boa porque eu servia a Deus. Eu achava que eu era boa porque eu cantava. Mas enquanto eu cantava, eu falava, nossa, minha voz está muito mais bonita que a dela. Eu canto muito melhor. E aí eu estava lá fazendo cara de unção e cantando, fala Deus. E pensando mal da irmã. Aí eu sou uma bênção porque eu estou cantando. Se Deus sonda o meu pensamento, o que Ele está vendo? A minha boca ou o meu coração? E eu passei 4 anos sem ministério nenhum dentro da igreja. Nenhum. Meu ministério era ser esposa. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porque foi assim que eu descobri que eu não sou o que eu faço. Quem eu sou em Deus vai determinar o que eu faço. Porque se eu estou em Deus, eu posso fazer um arroz e ser sal para esse arroz. Se eu estou em Deus, eu posso dar carona para alguém e ser uma missionária na vida dessa pessoa. Se eu estou em Deus, eu posso até dar o meu tempo para alguém para ouvir conselho. Eu não preciso do microfone. Vocês estão me entendendo? Deus quer te usar, não é quando você for do louvor, ou quando você pregar, ou quando você tiver um microfone, ou quando você for fazer missão na África. Não, Deus quer te usar no teu trabalho amanhã. 9 horas da manhã, cheguei. Aleluia, Jesus chegou comigo. Esse caldo aqui está meio sem sal. Pois é, novidade, cheguei. Você pode salgar sem falar nada. Uma pitada de sal, salga tudo. E as pessoas o quê? Para que a gente tem que ser isso? Para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem ao Pai que está no céu. As pessoas precisam olhar para nós e dar glória a Deus pela nossa vida. Sabe o quê? É que virou jargão. Glória a Deus pela sua vida. Mas por que é glória a Deus pela sua vida? Porque você está servindo de uma pessoa para edificar a minha vida. Se eu vejo Jesus em você, glória a Deus pela tua vida. Agora eu quero te convidar. Tem 2 pessoas aqui na Bíblia que eu vou citar. Que tinham tudo para ser 2 pessoas que não era ninguém para dar glória a Deus na Bíblia. Abre em João 4 comigo. Essa mulher samaritana não tinha nada para ser glória a Deus pela vida dela. O texto é longo. Afinal de contas, Jesus estava falando com uma mulher, amém? Então esse texto é, disse Jesus, e disse a mulher, e disse Jesus, e disse a mulher. Mas eu vou tentar pular alguns versículos por causa do tempo. Aliás, falando em tempo, quando eu estiver no tempo, vocês me avisam? Tá? Eu não vou me ofender, não. Ou mando o louvor começar uma coisa, ou levanto uma plaquinha. Que mulher fala bastante, né, pastor Disteu? Desculpa. Mas quando tem um relógio, eu controlo. Mas quando não tem, eu posso me passar. Cadê? Tá resolvido o meu problema.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida do irmão que me mostrou onde estava o relógio. Então, Jesus e a samaritana. A história da samaritana. Quem já ouviu a história da samaritana? Quem já ouviu a história da samaritana mais de 5 vezes? Quem já ouviu a pregação da mulher samaritana no poço mais de 10 vezes? Irmãos, vocês já ouviram mais, eu tenho certeza. A história da mulher samaritana é um hit da Bíblia. Amém? É tipo a mulher do fluxo de sangue, a mulher no poço de Samaria. A gente já ouviu várias vezes, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Jesus queria alcançar aquela cidade, através daquela mulher. Era a cidade que Jesus queria. Mas Jesus também queria a mulher. Jesus viu nela uma oportunidade de ganhar a cidade. A cidade de Samaria era uma cidade que era rejeitada pelos judeus. Ela era uma região que era rejeitada pelos judeus. Os judeus e os samaritanos não se davam. Eles nem se cumprimentavam, eles não se falavam. E os judeus, eles adoravam a Deus em Jerusalém. E os samaritanos, eles adoravam a Deus no monte, que era lá perto de Samaria. E os judeus, quando eles tinham que passar por Samaria, eles davam a volta, porque eles consideravam que até a cidade era impura. Então, eles não passavam por Samaria. E aí, Jesus aqui, no contexto, eu vou dar um pano de fundo para vocês entenderem onde Jesus estava aqui. Foi logo depois que Jesus teve um encontro com Nicodemos, que Nicodemos perguntou para ele o que ele precisava fazer. E ele falou para Jesus, e Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Amém? Presta atenção, não distrai, só um povo passando, não é nada demais. Amém? Não distrai, irmãos, você está aqui, faz valer, amém? Glória a Deus. O que aconteceu? Ele estava lá em Samaria, ele estava indo para Samaria, ele saiu de um lugar para outro. Ele estava saindo da Judeia e ia para Galileia. E no meio do caminho tinha Samaria. E Jesus, aqui versículo 3. João capítulo 4, versículo 3. Acompanha comigo. E Jesus deixou a Judeia e voltou outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Jesus quis passar por Samaria. Ele poderia ter desviado? Poderia. Mas ele quis entrar na cidade. Ele quis entrar. Era a região de Samaria com várias cidadezinhas. Vamos lá, versículo 5. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Ele chegou numa cidade samaritana chamada Sicar. Essa cidade de Sicar é onde tinha o poço de Jacó. Aquele poço de Jacó que Jacó alimentava o seu gado, os camelos. Aquele poço que tinha no Antigo Testamento. E é dessa cidade que chamava Sicar. Sicar significa bêbada. A palavra Sicar significa bêbada por causa da fonte. A fonte era o point da cidade. Todo mundo ia pegar a água na fonte. Essa cidade foi construída ao redor da fonte. Porque naquela época não tinha água encanada, não tinha descarga, não tinha água para cozinhar, não tinha água para beber, não tinha nada. Não tinha torneira. As pessoas precisavam ir no poço, onde tinha fonte, para buscar água. E onde essa cidade, ela é num lugar onde é muito quente. E as pessoas iam buscar água todos os dias, nos cântaros e com baldes, de manhã cedo e no fim da tarde. E Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo para Galileia. E no meio do caminho, ele quis entrar na cidade. E Jesus estava cansado e se sentou. A Bíblia diz que Jesus sentou na beira do poço quando ele estava cansado. Ele cansou da viagem. Jesus também cansou. Jesus era humano como eu e como você. Eu quero usar esse gancho para dizer que Jesus, ele jejuou 40 dias no deserto. Jesus, ele ia ao templo. Jesus, ele ia na igreja. Ele citava as escrituras e ele se retirava para orar. E nós, cristãos,
Muitas vezes a gente se diz que é como Jesus, mas a gente não ora. A gente não jejua. A gente não quer vir na igreja. E a gente não sabe as escrituras. Jesus, que era filho de Deus, ele chegava às escrituras. Ele sabia as escrituras. E nós que nos dizemos discípulos dele, nós devemos fazer assim também. E Jesus, quando ele foi tentado no deserto, quando Jesus foi tentado no deserto? Quando Jesus teve fome. Jesus teve fome. Como eu e como você, as nossas tentações é quando a gente está fraco. Por isso que a gente tem que vigiar e orar o tempo todo, porque quando a gente acha que está tudo bem, às vezes aparece uma situação que você não está tão forte assim, você está cansado. E Jesus parou, mas Jesus, como homem, como eu e como você, Jesus parou e teve sede. E aí ele sentou na beira do poço e aí apareceu uma mulher samaritana para tirar água. Versículo 7, e disse Jesus, dá-me de beber. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho. E disse-lhe a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus, se você conhecer o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, você que me pediria, e ele te daria água viva. Olha só, a mulher estava chegando com o seu cântaro para pegar água ao meio-dia. Diz que a hora sexta, para o judeu a hora sexta é meio-dia. Na pior hora, porque aquela mulher, ela não queria encontrar com ninguém. Ela ia ao meio-dia, porque era a hora que ninguém ia. Ah, ela não queria pegar fila? Não, é que ela não queria encontrar com ninguém. Ela foi ao meio-dia, na hora do pior sol. E Jesus olha para ela e fala, mulher, dá-me de beber. E ela já, bem, tipo assim, como tu, sendo judeu, pede-me de beber, eu que sou mulher samaritana? Tipo, ela estava dando uma lição de moral em Jesus. Tipo assim, você não sabe que judeu e samaritano não se dão? E outra coisa, você não sabe que homem não fala com mulher, principalmente sozinho? E ela falou assim, por que você está me pedindo de beber? E Jesus fala para ela assim, olha mulher, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você que me pediria. Tipo, conversa de doido, né? Ele pede para ela dar água e depois ele fala, não, na verdade tu que tinha que me pedir. Ele instiga ela, ele usa uma isca para fazer ela conversar com ele. Jesus tem prazer em conversar com você. O Espírito Santo fala com a gente o tempo inteiro. Não tem nada que você pergunte para o Espírito Santo que ele não possa te responder. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e ele vai estar com vocês todos os dias. É alguns dias? É de vez em quando? Não, Jesus está com a gente todos os dias através do Espírito Santo. Então Jesus muitas vezes ele puxa conversa com a gente. Jesus muitas vezes puxa conversa com a gente o quê? Porque ele quer ter comunhão com a gente, ele quer ter intimidade. E ele estava puxando conversa com aquela mulher. Ele estava puxando assunto. Então, mulher, me dá de beber. E ela, mas como tu, sendo judeu, pede de beber, sou mulher. E ele assim, tá, não, mas na verdade eu que tenho a água. Aí ela fala e responde assim para ele, Senhor, tu não tem com que tirar a água, o poço é fundo, aonde tem água viva? Que conversa é essa de água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então Jesus respondeu, todo aquele que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe, Jesus falou assim, olha, essa água que você está pegando, é água material. Eu estou falando de uma água espiritual. Muitas vezes a gente está pedindo coisas erradas para Deus, sabe por quê? Porque a gente está pedindo coisa material para Ele, e Ele fala assim, não, você tem que me pedir coisa espiritual. Você tem que pedir para um Deus que é sobrenatural, algo que é supernatural, que não é desse mundo. As coisas que a gente consegue com o nosso braço, a gente trabalha, a gente vence, a gente vai e consegue. Mas coisas sobrenaturais, só o Senhor pode fazer pela tua vida. Trocar o nosso coração de pedra por um de carne é uma coisa que só Jesus pode fazer.
Ele estava falando para ela, mulher, eu não estou falando da terra, da água desse mundo, eu estou falando de uma água que você não vai ter sede. Água viva é uma água que não vai ter sede. E se eu te der essa água, você vai ter rio fluindo de dentro de você. Sabe por que Deus quer que nós tenhamos rios dentro da gente? Para quê? Para a gente dar água de beber para as pessoas. Assim como Jesus deu água para ela de beber, Ele quer que a gente seja assim também. Ah, mas eu vou sair dando água para beber. Não é água natural, querido. É água espiritual. É que mata a fome e sede. Bem-aventurado vós que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos fome de justiça. A gente vê o nosso país do jeito que está e tudo que a gente queria era que fosse feita a justiça. Só que a justiça do reino de Deus, ela é feita na nossa vida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Jesus estava falando para ela, se você tiver essa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E aí ela questiona ele. É tu maior que Jacó? O nosso pai, Jacó? Ela falou, tu nem tem cântaro, nem tem como pegar no poço. O poço é fundo, querido. Tu está me dizendo que você vai me dar uma água. Tipo, ela deve ter olhado bem para ele. Não tem nem com que tirar a água. Não tinha cordinha para puxar. E Jesus falou para ela, mulher, o meu reino não é desse mundo, Jesus já tinha dito. As coisas de Deus, elas são loucura. Mas ele falou para ela alguma coisa, só que lembra que Jesus, ele era o verbo encarnado. Eu tenho certeza que quando Jesus estava falando para ela isso, ele estava olhando para ela e a palavra que é viva e eficaz estava saindo da própria palavra. Era Jesus, o verbo que se fez carne, falando para aquela mulher. Eu tenho certeza que ela sentiu alguma coisa diferente. Porque ela perguntou e falou assim para ele. Ela falou assim, Senhor, então me dá de beber essa água. Se ela achasse que ele estava delirando, ela tinha ido embora. Ela falou, esse louco aí, vou eu embora, hein? Esse judeu doido, vou vir daqui meia hora, quem sabe ele já saiu. Mas ela falou, não, tem alguma coisa diferente nesse homem. Tem alguma coisa diferente que ele está falando, essa água viva aí, não sei, mas eu quero. Sabe o quê? Às vezes a nossa vida tem que ser assim. Não precisa fazer muito sentido o que você está falando, não é a tua teologia que vai ganhar alguém, ou os teus argumentos bíblicos. Talvez é a vida que sai de você, que a pessoa fala, nossa, essa vida aí que você tem, eu quero também. Olha, eu não sei muito dessa coisa aí de Jesus que você está falando, mas eu quero. Vocês estão me entendendo? A gente tem que começar a pregar Jesus com a nossa vida, para gerar fome e sede nas pessoas. Para as pessoas falarem assim, olha, não estou entendendo muito aí o que você está falando, mas eu quero. A conversa que Jesus falou para ela, olha, se tu me pedisse, eu te daria água viva, e essa água ninguém vai ter sede. Que conversa é essa? É loucura? Talvez se fosse eu, ouvisse alguém falar isso, eu ia fazer exatamente isso. Eu ia falar, nossa, tem um louco ali sentado no poço. Né? Não tem, às vezes a gente não encontra esses loucos na rua que gritam, pessoa falando com nada. Dá medo ou não dá? Tem gente que fala sozinha, às vezes, né, tem um mendigo que tem espírito de loucura, e às vezes está louco, dá medo? Talvez ela falou, nossa, esse louco aí chegou ainda vestido de judeu, quer conversar comigo. Mas era Jesus. E Jesus era o Filho de Deus, o Espírito Santo já tinha descido sobre ele. Ele tinha todo o poder. Ele já tinha sido batizado. E estava ali com aquela mulher. Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, Jesus está contigo, você pode fazer as mesmas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a evidência dela não é só quando ela fala em línguas. Não é só quando ela tem um dom de revelação, ou ora e cura, e a pessoa é curada. Porque a gente tem a mania de achar que uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela fala em línguas. Não é, isso é uma das evidências. Mas não é só isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre, ela carrega o poder de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá bom testemunho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem fé, ela tem uma paz. Porque o reino de Deus é isso, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E claro, que aquele que fala em línguas edifica assim mesmo. Eu não passo um dia da minha vida sem falar em línguas, porque eu sou cheia do Espírito Santo, sim, falando em línguas. Mas eu preciso manifestar isso. Deus te enche para você transbordar em algum lugar.
Deus não te enche para você ser um poço só para você. É para alimentar uma cidade. Deus não quer brotar água de você só para você dizer, olha, eu sou uma fonte de água viva. Olhem para mim, como eu sou legal sendo uma fonte. Não, uma fonte serve para algo. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para alcançar pessoas. Para ser um pregador da palavra ambulante. Como? Com a sua vida. No teu trabalho, se você dirige Uber, que seja dirigindo Uber. Se você faz faxina na casa de alguém, limpa a casa daquela pessoa, orando pelaquela pessoa. Sabe, ou você dirige Uber, eu não vou botar louvor porque vai escandalizar alguém. Irmão, mais do que aquelas irmãs podiam escandalizar, meu marido não escandalizou. Louvor é louvor, cada um manifesta. Se eu fosse dirigir Uber, era o louvor que ia estar tocando. Se alguém achasse ruim e pedisse para eu desligar, até eu desligava. Mas às vezes não é só a evidência, não é só por causa do louvor, mas talvez por causa de entrar no carro. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, então o teu carro está cheio do Espírito Santo também. As pessoas têm que olhar para você e ver alguma coisa. Então aquela mulher, ela viu algo em Jesus que ela falou, tá bom, então me dá de beber isso aí que tu está falando. Que eu quero. Aí ele disse assim, ela disse à mulher, Senhor, me dá dessa água para eu não ter sede. E não precise mais vir aqui tirá-la. Aí ela pegou e Jesus pegou e falou a frase que ela não queria ouvir. Vai lá e chama o teu marido. Vai lá e chama o teu marido e vem. Aí ela pegou e falou assim, não tenho marido. Ela falou a verdade para ele. Olha o que Jesus diz dela. Ela tinha a chance de falar a verdade ou falar uma mentira. Ela podia dizer, meu marido está viajando. Ele não está lá não. O marido foi pescar. Vai lá, chama o teu marido. Ela já teve 5 maridos. Ela poderia ter inventado uma desculpa, sim ou não? Quantas vezes a gente já inventou desculpa para Deus? Olha, Senhor, eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela me feriu muito. Então hoje eu não estou afim de perdoar. Aliás, o Senhor é que tem que ir lá descer a mão nela, porque ela está precisando do Senhor pesar a mão. Sabe, às vezes a gente inventa uma desculpa para não cumprir aquilo que Jesus está pedindo para a gente. Às vezes Deus te faz uma pergunta, igual Adão, quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Vocês acham que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Claro que sim. Vocês acham que Jesus não sabe quando Ele te pergunta uma coisa? Então por que a gente mente? O mínimo que Deus espera de nós é verdade. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Então se a gente diz que a gente é dele, verdade é o mínimo que tem que ter aí. Amém? Alguém está recebendo? Se Ele é a verdade, quando Ele te pergunta uma coisa, o mínimo que Ele espera de você é que você seja uma pessoa verdadeira. Porque Ele falou, não seja como os fariseus, que acham que pelo muito falar vão ser ouvidos. Não seja pelos fariseus que ficam mostrando o que eles deram, que a direita é sábia, a esquerda não tem que saber. Não sejam como aqueles que se assentam nas primeiras fileiras e fazem longas orações para serem ouvidos. Porque a gente está enganando quem? Deus, o mínimo que Ele espera de você é que você seja uma pessoa verdadeira. Porque Ele é a verdade. Aí Ele fala assim, mulher, tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela abriu uma porta para a cura dela. A cura emocional dela. Que muitas pessoas não vão ser curadas de uma enfermidade física, no físico, mas é uma enfermidade emocional. Tem pessoas que precisam ser curadas na sua alma. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Quem é que sabe que a lei naquela época era, se fosse pego em adultério, era ser apedrejado? Sabe aquela mulher que ia ser apedrejada e Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira? Porque a lei dizia que se alguém fosse pego em adultério, era apedrejado e morto. Não tem possibilidade alguma daquela mulher ter tido 5 maridos, porque ela traiu um e ficou com o outro. Não.
Naquela época, a única possibilidade dela ter tido 5 maridos é das duas uma. Ou ela ficou viúva de 5, ou ela foi repudiada. Porque naquela época tinha o repúdio da mulher. O homem podia dizer assim, ele podia casar com a mulher e depois de 1 ano, 2, dizer, não gosto mais. Não quero mais. Repúdio dava divórcio. Aquela mulher tinha sido rejeitada 5 vezes ou sofrido perda 5 vezes. Não tinha nenhuma possibilidade. Então a gente pensa, a mulher que teve 5 maridos, a gente pensa que nem hoje. É uma mulher promíscua que já teve 5. Não era o caso dela. Mas aquela mulher estava representando aquela cidade. Samaria, a região de Samaria, era uma região que uma vez adorava a Deus. E depois, eles deixaram deuses estranhos entrar. E eles adoravam a vários deuses. Eles eram uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Já tinha adorado outros deuses. E aquele que estava não era marido dela. A cidade de Sicar e a região de Samaria adoravam a falsos deuses, que não eram o Deus de Israel. E aí ela pega e fala para Jesus assim, eu não vou ler para poupar tempo, ok? Ela fala para Jesus assim, como é que ela diz agora? Eu vou ter que ler, como é que ela diz aqui? Senhor, vejo que és profeta. Ela não chamou ele de mestre, ela chamou ele de Senhor. Vejo que és profeta. Aí porque ele falou para ela que ela teve 5 maridos, mas a porta para ela ter sido achada por Jesus foi quando ela falou a verdade. Muitas vezes a gente atrasa as nossas bênçãos porque a gente não é verdadeiro. Muitas vezes a gente interrompe a nossa conversa com Jesus, a nossa intimidade com Jesus, porque a gente não é verdadeiro. E Deus, Ele não te confronta para te constranger ou te acusar. Ele te confronta para que haja verdadeiro arrependimento na sua vida. Se o Espírito Santo te mostra algo, não é para te acusar, não. O Espírito Santo nos mostra para nos levar ao arrependimento, para haver perdão, para você começar de novo. As misericórdias se renovam a cada manhã, é todo dia que a gente precisa dele. A gente precisa dele todos os dias. Sempre tem alguma coisa que você fez hoje que você poderia ter feito melhor. Sabe, se a gente se sondar o coração todos os dias antes de dormir e perguntar, Senhor, onde eu te decepcionei hoje? Sabe, onde é que não foi legal, que eu não ganhei uma curtida? Onde é que eu ganhei um assim? Ele nos mostra, e sabe para quê? Não é para nos acusar, não. É para a gente não fazer igual amanhã. Sabe? Muitas vezes, às vezes eu sou grossa com alguém. Agora eu não vou me matar porque eu fui grossa com a pessoa. Não, quando eu tiver a chance eu vou falar, irmã, me perdoa, aquele dia não estava legal. Fui grossa, me perdoa. E hoje, e não só isso, mas como fazer diferente. Ser amável. Amém? O Espírito Santo nos mostra algo para nós mudarmos. E aqui ela disse, vejo que és profeta. Então uma pergunta para um profeta, olha. Aí ela diz assim, então nossos pais adoravam nesse monte, e os judeus adoram em Jerusalém. Onde então se deve adorar? Aí ele fala aquela outra coisa super famosa da Bíblia. Mulher, crê que a hora vem e já chegou, que nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vós os samaritanos adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Mulher, vem a hora, versículo 23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura aqueles que assim o adorem. Pois Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Essa mulher, ela vê que Jesus é profeta porque ele fala do marido, e aí ela começa a perguntar para ele sobre adoração. Aí ela fala assim, Jesus... Ela não sabia que o nome dele era Jesus, né? Ela fala, Senhor, os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. O samaritano fala que a gente tem que adorar no monte de Samaria. Onde então a gente deve adorar? E ele fala assim, olha, não é nem aqui nem ali. Chegou a hora, que nem lá, nem cá. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade.
É essa palavra que Jesus quer para nós. Você ser verdadeiro. Você adorar a Deus de verdade. Você ser por fora quem você é por dentro. Por isso que Jesus chamou os fariseus religiosos de sepulcro caiado. Era bonitinho por fora, podre por dentro. A gente tem que ser a mesma coisa. Em espírito e em verdade. E porque Deus é espírito, Ele te vê por dentro. O homem vê segundo a aparência, Deus vê o coração. Deus que é Deus, Ele te vê por dentro, Ele vê quem você é deitado no seu travesseiro. Ele vê quem você é quando a porta está fechada, ninguém vê. Sabe, tanto o nosso lugar secreto, o lugar secreto é fecha a tua porta e fala com Deus. O lugar secreto pode servir de bênção ou maldição, porque tem muita gente que eu conheço que quando fecha a porta e está ali no secreto, usa o seu corpo para o mal. Mas não pensa que o lugar é secreto, porque Deus que te vê em secreto te compensará. O lugar secreto você pode ter duas opções. Na hora do teu banho, você pode ter o teu tempo de louvar a Deus e falar com Deus, ou você pode ter um tempo para profanar o teu templo. É o lugar secreto, ele pode ser para as duas coisas. Para a tua ruína ou para a tua edificação. O que você está fazendo com o teu lugar secreto, irmão? Porque Deus que te vê em secreto, Ele vê. E posso falar, o diabo também vê. Então por que você quer enganar o homem que não pode fazer nada com você? Quer enganar o homem para quê? Falar bonito para quê? Se por dentro não é o que está de acordo, então se limpe por dentro, amém? Como é que a gente se limpa? A palavra. E é todo dia. O sujo se suja mais e o limpo tem que se limpar mais. Aí ela faz uma pergunta profética e Jesus responde a profecia para ela, falando, olha, nem aqui nem ali, mas é aqui dentro, ó. O reino de Deus não está lá nem cá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de mim. Através do quê? Do Espírito Santo que habita em mim. E aí aquela mulher aproveita que Jesus é profeta e já faz a outra pergunta para ele. Ela fala assim, eu sei que o Messias vai vir. Eu sei que o Messias vai vir e ele nos explicará tudo. E aí Jesus fala para ela, eu sou o Messias. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Olha só, a conversa começou da água viva, me dá água para beber, e acabou Jesus se revelando para ela como o Messias. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquela mesma hora, aquela mulher, porque teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus, o verbo vivo, a palavra viva. Ele liberou palavras sobre ela, ele liberou fonte sobre ela. Sabe o que ela fez? Ela largou o cântaro e foi para a cidade. Ela largou o cântaro no poço, largou Jesus e falou, peraí, que eu vou chamar os homens para a cidade. Ela voltou para aquele lugar de vergonha, onde era a vergonha dela. Na cidade onde todo mundo já sabia que ela tinha tido 5 maridos. Porque a cidade era um ovo, imagina se aqui a gente acha cidade pequena e todo mundo sabe que o outro faz. Aquele não caiu, aquele outro faz não sei o que lá. Aquela lá divorciou. Você não viu no Face? Naquela época, com certeza, aquela mulher ia pegar água meio-dia para não encontrar outras mulheres, para as mulheres não falarem mal dela. Ela tinha vergonha, mas imediatamente ela voltou para o lugar de vergonha e chegou para os homens da cidade, que eram as autoridades da cidade, e falou, vem cá, vocês precisam, conheci um homem que me falou tudo que eu tenho feito. Por acaso é ele o Messias? E sabe o que a Bíblia diz? Que os homens da cidade foram até o poço, encontraram Jesus, e Jesus começou a pregar para eles, e Jesus começou a falar para eles, e aquele mesmo encontro que a mulher tinha tido com a palavra viva de Jesus, aqueles homens de Samaria também, com um homem judeu. Eles tinham tudo para dizer, não, esse cara judeu, a gente não sabe que é judeu, mas Jesus carregava algo. Jesus carregava algo. E sabe o que? Eles falaram para Jesus assim. Aí os discípulos chegaram e falaram, meu Deus, Jesus está conversando não só com uma mulher, mas ele está conversando com o samaritano. Tipo, vamos embora. Jesus não tem que comer. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai aqui. Através dessa mulher, eu estou alcançando essa cidade. E sabe o que os homens fizeram? Convidaram Jesus para ir para dentro da cidade. E Jesus foi e ficou em Samaria
2 dias. Ele passou 2 dias lá, falando o quê? Falando do reino de Deus, da salvação, declarando que ele era o Messias. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? No versículo 41, fala assim: e por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. E diziam à mulher: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos vemos e ouvimos falar, e sabemos que este é o Salvador do mundo. Olha o que aconteceu. Aqueles mesmos homens que talvez foram homens que repudiaram ela, que falaram mal dela, que eram os homens que eram autoridades da cidade, eles falaram, sabe o que eles falaram para ela? Glória a Deus pela tua vida. Porque já não é hoje pelo que tu falou, mas nós mesmos ouvimos e cremos que este é o Salvador do mundo. Você vê então, uma história de uma mulher que já tinha tido 5 maridos, só estava com um que não era marido dela. Ou seja, tinha tudo para ser a mulher rejeitada, mal falada da cidade. Teve uma cidade toda dizendo: mulher, glória a Deus pela tua vida. Porque ela foi uma luz, ela teve um encontro com Jesus. E ali naquele encontro com Jesus, ela foi uma lâmpada que ninguém podia esconder. Ela voltou imediatamente para a cidade. E Jesus, por causa dela, um judeu entrou em Samaria e permaneceu ali 2 dias. E muitos foram salvos. E o que? Reconheceram que Jesus era o Senhor. E a outra pessoa que eu quero falar na Bíblia, que não tinha motivo nenhum, aparentemente, aos nossos olhos. Abre comigo em Marcos 5, para ser motivo de glória a Deus. É o endemoniado de Gadara, o gadareno. A Bíblia diz que Jesus atravessa de barco do outro lado para a região de Gadara. E quando ele chega lá, vem um endemoniado e se joga nos pés dele e fala: filho de Deus, o que você veio aqui nos incomodar? Ele era um endemoniado famoso na cidade. Ele era um desses loucos endemoniados que era famoso. Ele se cortava, ele se jogava, se feria com pedras, ele andava nu. Ele era famoso na região. Era o famoso gadareno. Ele era endemoniado. Olha aqui só. Marcos capítulo 5 fala assim: chegando do outro lado do mar, a província dos Gerazenos, descendo Jesus do barco, saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, ou seja, ele morava no cemitério. E nem ainda com cadeia se podia prender, ou seja, ele tinha uma força descomum que ninguém conseguia botar uma corrente nele. E ele... pois sendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ele se apresentou para Jesus, Jesus falou: sai dele, espírito imundo. E era uma legião, e a legião foi para os porcos, enfim. Vocês sabem a história, amém? Jesus expulsa o demônio dele, ele fica limpo, vestido, curado, sarado, novinho em folha. E sabe o que acontece? Versículo 18. Versículo 17, aliás. Um pouquinho mais para cima. 15. Vou subir para vocês entenderem, ok? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito do juízo, e temeram. Ou seja, os homens da cidade que queriam expulsar Jesus da cidade, foram para falar com Jesus e encontraram quem? O ex-endemoniado. Encontraram o ex-endemoniado o quê? Limpinho, vestido, em perfeito juízo. E por causa disso eles temeram. Ou seja, quando as pessoas olham para nós e nos veem transformados, isso gera temor. Ah, mas aquele lá não era um drogado? Pois é, mas olha hoje ele em perfeito juízo. Ah, mas aquele lá não valia nada. Ah, aquela lá não valia nada. Ah, aquele lá não era um Zé Ninguém. Pois é. Sabe o quê? Ele teve um encontro com Jesus. Foi liberto dos demônios. Ele estava em perfeito juízo. E só isso foi necessário para gerar o quê? Temor nas pessoas. E temeram.
Então os homens começaram, versículo 17, e começaram a rogar para que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus entrou no barco. E o que fora endemoniado rogava-lhe que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor por ti, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha só o que aconteceu. Jesus entrou no barco e o que foi endemoniado pegou e falou assim: Jesus, deixa eu ir contigo. Deixa eu ser teu discípulo. E Jesus falou para ele: não. Sabe, muitos discípulos teve que Jesus falou: vem tu e me segue. Vem tu e me segue. Vem tu e me segue. Mas esse endemoniado, Jesus falou: não. Ele falou: deixa eu ir. Ele falou: não, eu vou te enviar. Vai para a tua casa e para os teus. E conta quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ir, muitas vezes antes da gente virar missionário, ou antes da gente ter um microfone, vai para a tua casa e para os teus, e compartilha o que Deus fez contigo. Qual que é a tua casa e os teus nos dias de hoje? Onde é que Jesus está te enviando? Porque antes de ser a grande comissão, de você querer ser discípulo, porque depois aquele gadareno virou discípulo, ele era do Atos dos Apóstolos. Dizem que naquela região foi uma das onde Pedro pregou e teve mais de 3.000 conversões. O gadareno virou discípulo sim, eu não tenho nem dúvida nenhuma que ele virou discípulo. Mas antes disso, sabe o que Jesus falou para ele? Vai para a tua casa e para os teus. Às vezes a gente quer ser tão usado por Deus e a gente não consegue cumprir uma simples coisa. E sabe o que? Para aquele outro, foi Jesus chamou, vem e me segue, e ele foi. Mas para você, talvez é ir para a tua casa e para os teus. Qual que é a medida de Deus para a tua vida? O que Jesus está falando para você hoje? Porque o meu Deus fala. Ele falou para ele: vai para o meio dos teus e conta quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. E sabe o que aconteceu? Sabe o que a Bíblia diz, que a gente acabou de ler? Que ele foi e pregou em toda Decápolis. Sabe o que quer dizer Decápolis? 10 cidades. Jesus só mandou ele ir para a casa dele e para os teus, e o cara pregou em 10 cidades. É aquela coisa do servo bom e fiel. Se eu fizer só o que Jesus me mandou, eu sou um servo inútil. Jesus disse isso. Se o servo fizer só o que foi combinado fazer, ele é um servo inútil. O servo bom é aquele que faz além. É por isso que te pedir para andar uma milha, anda 2. Pedir a capa, dá a túnica. Jesus pediu para ele: vai anunciar na tua casa e nos teus. E o cara pregou o evangelho do reino em 10 cidades. Um cara improvável, que ele era a vergonha da cidade, era um endemoniado que não valia nada. Andava nu. Devia bater em todo mundo, tentavam prender ele, esmigalhava as correntes, está escrito na Bíblia. Aquela mulher ia pegar outra pessoa improvável, ia pegar água meio-dia para não encontrar ninguém, porque ela era a vergonha da cidade, e a vergonha da cidade virou o orgulho da cidade, porque aquela mulher, olha mulher, não é só pelo que tu falou, agora nós mesmos vimos, obrigado. Eu tenho certeza que eles agradeceram ela. Eles honraram aquela mulher. E o gadareno a mesma coisa. A cidade que todo mundo falava: ui, naquela cidade lá tem um gadareno. Pois é, aquele mesmo cara que causava vergonha na cidade foi o cara que levou o evangelho da salvação para aquela cidade. E não só para aquela cidade, para 10 cidades. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos se maravilharam. É aquele versículo que a gente leu no começo. Para que a vossa luz resplandeça e as pessoas deem glória a Deus. Elas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Que a vossa luz resplandeça. Para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. E quando elas verem Jesus em nós, elas deem glória ao Pai. Não é glória a você. Não é porque você orou, porque você pregou, porque você profetizou e aconteceu. É porque é Jesus em você.
é Jesus em você. Porque se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória dele. Então as pessoas, elas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Elas precisam olhar para nós e ver a nossa luz. Para quê? Para darem glória a Deus. Assim como as pessoas deram glória a Deus pela vida daquele gadareno e daquela mulher samaritana que não valiam nada aos olhos, Deus pode dar glória a Deus. As pessoas podem olhar para você e dar glória a Deus para a sua vida. Você não terminou ainda. A sua obra ainda não terminou. Você está uma obra em andamento. Amém? Deus está operando ainda em você e Ele vai continuar operando. Fiel é aquele que prometeu, Ele também vai cumprir. Amém? Se coloca de pé no teu lugar. Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração e faz a sua própria oração com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito visite cada irmão e irmã aqui, Senhor. Cada pessoa que está aqui, Senhor, que Tu possa resplandecer sobre elas a Tua luz. Com um objetivo, Senhor. Que cada uma dessas pessoas aqui possa ser luz onde elas forem. E as pessoas deem glória a Deus pela vida delas. Que elas sejam agentes Teus nessa cidade, Senhor. Que assim como Tu alcançou a cidade de Sicar e Samaria através daquela mulher, e Tu alcançou 10 cidades através do gadareno, que Tu alcance a cidade de Angra dos Reis e região, Senhor, através dos meus irmãos aqui. Eu oro, Pai, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza deles, mas que eles estejam cada vez mais fortalecidos em Ti, que eles operem milagres, que eles profetizem, que eles sejam pessoas verdadeiras de dentro para fora. E que quando as pessoas da cidade verem eles, falem assim: lá vai um servo de Deus. Essa pessoa tem algo diferente que eu quero. Essa pessoa tem algo diferente. Jesus, que Tu venha encher, Senhor. Oh, rebacaxeremarabarabaxai. Venha encher, Senhor. Venha encher, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, que elas possam resplandecer a Tua luz. A Tua luz, Senhor, a Tua luz. Oh, Espírito Santo de Deus. Que a Tua palavra venha ser pregada através da vida deles. Assim eu oro e Te agradeço, Senhor, no nome de Jesus.